Temos. Isso. Começou, meu amigo João. Então vamos lá, né? Olá, boa tarde para vocês que estão nos assistindo. Eu sou o professor João Batista de Deus, diretor administrativo do ADUFG Sindicato, né? Primeiramente, nós do sindicato fazemos votos de um ano feliz e próspero para a categoria docente e esperamos poder vencer juntos os desafios que virão, e não serão poucos, né? É com muita alegria e satisfação que a DUFG Sindicato inicia hoje mais um projeto, o ciclo de debates ADUFG. Serão realizados semanalmente debates virtuais sobre temas diversos, como educação, carreira, economia, política, direitos humanos, questões de gênero e movimento sindical. Cada edição do ciclo de debates da DUFG Sindicato contará com um convidado especial diferente. Sabemos que 2020 não foi um ano fácil, cheio de acontecimentos que marcaram para sempre as nossas vidas e também os rumos da economia, da sociedade, da política mundial. E é por isso que nessa primeira edição traremos um balanço de 2020, a perspectiva para 2021. Peço vocês que curtam esse vídeo, inscrevam em nosso canal do YouTube e compartilhem com suas redes, para que possamos ampliar nosso alcance. Quero dizer que é extremamente importante a inscrição e o compartilhamento, porque quanto mais inscritos tivermos, mais a DUFG Sindicato vai ter mecanismos de uso dessa ferramenta e que é uma importante ferramenta para atingir não apenas os docentes da Universidade Federal de Goiás, como também de toda a comunidade universitária goianiense de Goiás, do Brasil e do mundo, né? Então, é importante que esse canal seja, então, muito divulgado. É com muita honra que recebemos o professor de Geopolítica do Instituto de Estudos Socioambientais da Universidade Federal de Goiás, o professor doutor Romualdo Pessoa. O professor Romualdo Pessoa, ele é um historiador, né, e geógrafo, porque ele é graduado, mestre em História e doutor em Geografia. Ele é um dos principais especialistas, né, em guerrilha do Araguaia, com 2 livros já publicados sobre esse tema. O professor também tem um blog que é muito importante, esse blog dele, chama Gramática, Gramática do Mundo, e nesse blog ele com frequência publica vários artigos, e eu aconselho todos, né, que eu conheço a dar uma olhada no blog do professor, porque é muito rico, né, em temas variados. Eu quero, então, agradecer ao professor Romualdo pela disposição de estar aqui conosco, né? Seja bem-vindo, professor. Muito obrigado, meu amigo, colega João de Deus, pessoa que eu admiro muito, né? Um grande amigo. Eu quero agradecer a DUF Sindicato, né, pelo convite, para que eu possa, inclusive, inaugurar, né, esse novo programa, né, que está sendo colocado agora, vai ser semanal. Para mim é uma honra, né, poder estar aqui debatendo com vocês, com os demais colegas que nos assistem, nesse momento que é muito complicado em nossa vida, né? Então, é um prazer estar aqui com vocês. Um abraço a todos e a todas que estão nos assistindo.
Bom, professor, esse ano de 2020 foi um ano assim bastante intenso, começando com o ataque que matou o general iraniano, né, Qassem Soleimani, né? Aliás, alguns falam que esse ato é o ato que marca o início dessa década, né? Com a saída do Reino Unido da União Europeia, né, marcado agora no mês de janeiro, né, com a eminente pandemia de coronavírus que se espalha pelo mundo, deixando até agora mais de 1.800.000 mortos pelo mundo, né? Além disso, e no caso do Brasil, estamos chegando a quase 200.000, né? Apesar de que alguns falam que isso não é nada, que é uma coisa à toa, mas são quase 200.000 brasileiros que perderam as suas vidas, né? Que tiveram as suas vidas ceifadas pelo vírus e por essa pandemia, né? Além disso, houve uma intensa atuação dos movimentos sociais em todo o mundo, e inclusive a recente tentativa, eu não vou dizer de golpe, mas a tentativa de assumir o poder nos Estados Unidos, né, do Donald Trump, né? Essa questão de ser ou não golpe é uma questão muito controversa. A maior parte tem uma parte grande que considera que não houve tentativa de golpe, outras partes que considera que houve tentativa de golpe, né? Isso quem pode dizer isso melhor é o professor Romualdo, né? Então, diante dessa situação toda, qual a sua leitura desse panorama geral que foi 2020? E como começou 2021 no mundo? De fato, né? São essas situações que têm acontecido, né? Têm estremecido, digamos assim, o mundo, né? E por esse olhar geopolítico nosso, a gente pode tentar compreender, né? Para nós, né, historiadores, geógrafos, o mundo é um laboratório permanente, né? De estudos, de análise, né? Que nós tentamos entender, né? E compreender como é que as coisas elas acontecem, né? Mas veja, eu vou sair um pouco dos fatos, né? A gente tem recebido muitas informações, né, sobre tudo que está acontecendo, inclusive agora, isso que acontece recentemente, né, com essa tentativa de um autogolpe lá nos Estados Unidos, por meio do presidente Donald Trump, né, algo que já era esperado, né, porque ele já estava sinalizando exatamente nessa direção. Mas eu quero sair um pouco dos fatos. Né? O que eu quero dizer é que nós nos habituamos, né, por uma questão cultural, né? E isso é algo que é imposto ideologicamente, né? A partir dos valores que se tornam dominantes, a acreditar que uma simples virada no calendário é capaz de alterar o curso da história. Né? Mas isso é apenas uma ilusão. Né? É somente o registro de um novo processo de rotação da Terra, que nos envelhece, porque isso também representa o passar do tempo. Né? Mas isso nada tem a ver com o processo histórico, né? que é contínuo e processual. Né? O que quer dizer que os problemas que enfrentamos agora não surgem espontaneamente. Tem suas causas no passado, em outros anos, décadas ou séculos. Né? Pode ser, inclusive, a conjugação de vários fatores e de situações que se processaram ao longo de todos esses tempos que já se foram. Né? E o resultado disso, agora, só pode ser entendido se olharmos para o passado, né? E buscarmos compreender as suas causas. Né? Já que o que virá, né, isso que nós chamamos de futuro, que não existe, eu sempre enfatizo isso, então o que virá vai depender de como nós vamos enfrentar o presente e todos esses dilemas. Né?
Nós podemos ser bem-sucedidos ou não. Vai depender se soubermos compreender todos esses processos, indo na essência de cada um dos problemas que são geradores dessas situações. E o que a gente vê hoje é consequência do esgotamento de um sistema que se nutre de suas próprias contradições. E, exatamente por isso, ele vai inflando, né, até o ponto iminente de uma explosão. Como uma panela de pressão, caso não se libere o vapor que está ali retido, né? Então, o sistema capitalista, ele chegou a um ponto perigoso, né, que não significa o seu final, mas que, para se manter, ele precisa adotar comportamentos perversos, de características eugenistas, neonazistas, que reduzam numericamente os pobres, já que nele é impossível eliminar a pobreza, né? Daí essa expressão em voga hoje, né, de necropolítica, elaborada por um filósofo camaronês, né, Achille Mbembe, né? Ou seja, a adoção pelo Estado de uma política de morte, com execução de políticas exterminatórias de corpos, de pessoas, dos segmentos sociais que possam se constituir empecilhos para o sistema, né? E, nesse caso, a pandemia vem bem a calhar, com um vírus mortal, cuja letalidade é bem maior nas camadas pobres, dos negros, nos que vivem nas periferias das grandes metrópoles. Daí o negacionismo não ser propriamente um ato de estupidez, mas um método de negligenciar uma doença que se sabe mortal e que se dissemina muito rapidamente, afetando principalmente esses segmentos, né? E é isso que as estatísticas têm mostrado, né? Então, assim como eu vejo esse momento e toda essa situação que, né, nós estamos vivendo, 2020, 2021, não há uma ruptura aí, que é uma continuidade de um processo, né? Bom, professor, com a pandemia coronavírus explodindo aqui no Brasil, e nós sabemos que pelos técnicos, né, eles estão afirmando que esse mês será o mês da grande expansão dessa doença aqui no Brasil, em função do relaxamento das precauções, né, e as festas de final de ano, né? Então, isso é uma questão muito, muito grave. Aliado a isso, nós temos a questão do auxílio emergencial, que pode ser que ele não saia, e se sair, vai sair bem menor e atingindo menos pessoas, agravando muito a crise social no Brasil, né? Nós temos também a questão dos hospitais, que vários hospitais de campanha foram desmontados, né? Estamos chegando a 200 mil mortes, como eu já falei aqui, né? Como é que o senhor encara esse cenário, né, que nós estamos inseridos nele? Olha, João, eu acredito, como a maioria de nós que temos um pouco, né, de capacidade de discernimento, né, de compreensão política crítica, né, da realidade que a gente enfrenta, eu estou bastante preocupado, né, e angustiado, né? Você me conhece há bastante tempo, né, já sabe as agruras que eu passei, e final de ano é sempre angustiante para mim, né, desde 2007, quando eu perdi minha filha, né, exatamente no mês de dezembro, e somou-se a isso, essa situação de nós estarmos há 8 meses, né, nesse distanciamento social, onde nós estamos afastados dos amigos, né, até mesmo de alguns parentes, né, tendo que ser contidos nos deslocamentos. Então, essa é uma situação que ela nos joga para baixo, ela nos empurra, né, para o limbo, né? E a luta nossa deve ser exatamente
em evitar que isso aconteça, né? Esse é o grande desafio. Talvez é possível que, além dessa epidemia, uma das doenças que mais afete a sociedade, nesses tempos agora, inclusive 2001, seja a depressão, em função exatamente dessa situação que nós estamos vivendo, né? E, portanto, eu não vejo com bons olhos, né, a realidade na qual nós estamos, né? E mais especificamente falando em termos do Brasil, embora nós estejamos vivendo uma pandemia que está afetando todo mundo, né? Mas afeta todo mundo de forma diferente, né? Dependendo da maneira como esse vírus está sendo combatido, né? Da maneira como o Estado está lidando com essa situação em cada um desses países, né? E, claro, a saída da crise ela vai ser diferente. Isso foi o que aconteceu há um século atrás, né? Com a gripe espanhola, né? Aqueles países que souberam lidar de forma mais competente com a gripe espanhola tiveram depois um processo de desenvolvimento mais intenso, comparativamente com aqueles que não souberam lidar, né? Ou lidaram de forma irresponsável, né? E nós estamos exatamente nessa situação, nas mãos de um governo absolutamente incompetente. Por um lado, né, é incompetência por um lado, mas por outro, a negligência, por uma questão ideológica, né, que é de aceitação de uma situação que lhe parece ser favorável, né? E isso se vê na forma como o presidente trata essa pandemia e como provoca aglomerações para se contrapor ostensivamente às recomendações de médicos e cientistas. É uma coisa absurda, né? Parece loucura e é revoltante, né? Talvez seja somente o Brasil e os Estados Unidos os únicos países a não lidarem com essa pandemia de forma coordenada nacionalmente, né? E isso tem gerado um caos na forma de combater esse vírus que tem nos colocado no topo em termos de perdas de vidas, né? Então, hoje o Brasil passou de 200 mil mortes. Isso é um absurdo, né? E, no entanto, uma grande parte da população não se importa com esses dados, nem com o que ainda está a vir pela frente, né? Então, a estupidez não tem limites, e isso sendo impulsionado por esses atos aí, loucos, malucos, né, estúpidos, né, de quem nos governa e queria adotar um outro comportamento, né? Professor, só uma questão que eu queria que você comentasse, que é o seguinte: nós vivemos numa época, assim, eu nunca imaginava que nós iríamos passar por uma situação desse jeito. Há pouco tempo nós vimos aí, saiu nas redes aí uma cantora famosa falando que o vírus foi criado para poder matar os cristãos, né? Outras coisas é que a vacina ela faz mais mal do que bem, né? O nosso ilustríssimo presidente da República fala que as pessoas vão ter que assinar um documento que o Estado não se responsabiliza por nada que aconteça com a pessoa, né? Já colocando medo, né? Corre também aí nas redes que a vacina de RNA prejudica as pessoas que não tiveram filho, não vão poder mais ter filho, porque vai nascer crianças deformadas, modificadas geneticamente em função dessa vacina moderna, que é uma vacina moderna, né? Então, assim, o conhecimento, a sabedoria vem sofrendo inúmeros ataques, né? Você, como historiador, queria que você me falasse como é que você vê essa questão e qual o papel da universidade, não só nessa questão das vacinas e que é extremamente importante, mas de acabar com essa ideia de desconhecimento, de ignorância com relação à ciência. Como é que nós podemos pensar nesse aspecto? Eu queria ouvir um pouco o senhor sobre isso. João,
Boas colocações as suas e bem lembrado essas questões que estão que você coloca aí. Mas, veja, hoje em dia, os dias atuais, nós recebemos essas informações muito mais rapidamente, né? Quase que em tempo real. Alguém posta aqui, como nós estamos aqui agora conversando, tem gente aqui do outro lado do mundo que pode estar nos assistindo. Então, as informações elas correm muito celeremente e atingem um número muito grande de pessoas, né? Então, esse é o grande diferencial de nosso tempo. E essa é exatamente a grande dificuldade de lidar com a estupidez, né? Porque quando nós tentamos, digamos, desmentir uma informação, uma fake news, uma informação falsa, ela já atingiu milhares, centenas de milhares de pessoas, né? E o nosso desmentido nem sempre vai atingir aquelas mesmas pessoas que leram aquelas fake news e acreditaram nela, né? Então, esse é um grande diferencial. Agora, do ponto de vista histórico, essa situação, ela já aconteceu em outras épocas. E ela obedece a diversos fatores, inclusive de ordem religiosa, né, de questões culturais, e as questões culturais elas são muito fundadas nas questões religiosas, né? Veja, a peste que acontece na Idade Média, que elimina mais de 1/3 da população europeia, né? Ela demorou exatamente a ser contida porque a igreja não admitia aqueles experimentos que eram feitos pelos médicos, pelos cientistas daquela época, né? Então, isso dificultou o combate à peste naquele momento. E assim também em outros momentos, né? Portanto, existem alguns elementos de ordem culturais que eles terminam influenciando, envolvendo as pessoas que, por medo ou por esses sentimentos religiosos, terminam acreditando muito mais em quem está ali na frente do tabernáculo, de quem está no altar, do que em um médico e um cientista, né? Então, essa é uma situação que ela é difícil de lidar com ela, né? Agora, a universidade, ela precisa exatamente sair do seu ambiente, sair do seu espaço. Eu quero aqui reforçar e repetir algo que eu sempre disse. Nós vivemos muito tempo presos em nossa redoma. E eu usei uma expressão para isso, que não é minha, né, que chama-se normose, que é a doença da normalidade. Nós passamos muito tempo acreditando que aquela era a época que nós tínhamos conquistado na melhor maneira que nós podíamos, né? Aquela primeira década deste século, né? E a universidade ela se fechou, né? A universidade ela tem que se abrir, ela tem que aparecer para a sociedade de uma maneira geral, de forma que os seus cientistas, nós, professores e docentes, sejamos recebidos com mais confiança pela sociedade naquelas informações que nós transmitimos. E saindo também desse rigor academicista, com textos e artigos que as pessoas, de uma maneira geral, não leem, e se leem não vão entender. Nós precisamos saber nos comunicar com a sociedade, né? Porque as pessoas que vão para a igreja, elas ouvem um sermão, né? Esse sermão é dado da forma mais simples para ela entender, e ela entende daquela forma que ela tem condições. Nós precisamos ter a capacidade de lidar com essa comunicação. Eu acho que falta a nós, né, na sociedade, saber como nos comunicar melhor, né, com as comunidades, com as periferias, né? Então, essa é uma questão que eu acho, em primeiro lugar, né, que eu considero extremamente importante para romper com esse ciclo de negacionismo. Romper nós não vamos romper, pelo menos diminuir. Eu acho que nós vivemos exatamente um embate. É um embate de ideias, de valores, e é um embate também que nós vivemos de luta de classes, né? Na sociedade, nós vivemos nesses embates permanentemente, né? Então, nós precisamos saber como lidar com isso, de forma que a nossa comunicação ela chegue com mais facilidade, né? E eu creio que isso não chega muito bem. Mas tem um outro aspecto, João, assim que eu queria falar, porque é algo que a minha geração, que é algo da minha geração. Eu sou um pouco mais velho do que você, não muito, né? Eu sou um pouco mais velho do que você. Eu completo agora,
em 2021, 64 anos de vida, né? Eu nunca me deparei com algo parecido a isso que nós estamos vivendo, nem em termos sanitários, epidemiológicos, nem nas formas como estão se dando as relações humanas. É terrível isso que nós estamos vivendo, né? Mas eu volto de novo, a história, ela nos mostra que houve situações semelhantes no passado, né? Não que nós estejamos vivendo uma repetição da história, porque o tempo não volta, né? A história não se repete, né? Apesar dessa frase ser corriqueira, né? O tempo passou, nós vivemos uma outra época, né? As circunstâncias, elas podem ser parecidas, né? E nós aprendemos, quando estudamos história, que situações parecidas já aconteceram por diversas vezes, né? Em situações diferentes, em circunstâncias diferentes. Tá? É verdade que nós avançamos muito em termos científicos, médicos, sanitários, na capacidade de lidar com essas doenças e epidemias, né? Mas isso se acentua como uma espiral, é uma loucura. Esses micro-organismos se transmutam muito rapidamente e vivemos uma constante corrida contra o tempo para destruir a eficácia de suas transformações. Mas isso acontece porque nós também estamos destruindo o planeta, a biodiversidade. E tudo isso potencializa a proliferação desses micro-organismos. Então, se não mudarmos nosso estilo de vida, se não compreendermos a necessidade de proteger a biodiversidade do planeta e estabelecermos novas relações sociais com mais empatia e respeito, a humanidade não vai durar muito tempo, né? Já tem estudos que mostram que nós estamos passando pela sexta extinção. Existem trabalhos publicados sobre isso, inclusive um livro com esse título, né? E essa extinção será mais destrutiva do que as outras, né? Tanto para a fauna e para a flora, né? E ela será mais destrutiva em função da ação humana, né? Do que nós conhecemos como essa era que nós vivemos, que é a era antropocêntrica. É complicado falar sobre isso, é complexo, e por isso muitas pessoas não se importam em saber, ou não acreditam, né? Mas é o caminho que nós estamos seguindo, né? É claro que para que tudo isso seja refeito, para que a gente altere o caminho, né? Como naquilo que o Tiago de Mello fala, né? Nós precisamos saber aonde nós vamos, mas nós precisamos escolher o caminho certo e o jeito de caminhar, né? E em minha compreensão, no capitalismo, nós não vamos muito longe, a não ser com essas circunstâncias que nós estamos vivendo. Na verdade, assim, eu só quero fazer para dar uma continuidade ao assunto, um resumo um pouco assim, no que se refere à questão da universidade, que o professor falou foi que a universidade ela tem que se inserir mais na sociedade, né? Então, acho que esse é o papel fundamental que nós temos que pensar numa universidade do século XXI, estar mais junto com a população, né? Eu acho que se acontecer isso, na perspectiva que o professor coloca, nós estamos... esse tipo de questão tende a diminuir muito, né? Em função da nossa proximidade, aí eu concordo muito com essa questão e acho extremamente importante. Agora... Professor João, só um parênteses aí, veja que há algum tempo nós fazíamos no âmbito da DUF, minha gestão nós fizemos, na sua gestão, e outras gestões, acho que da professor Fernando também, né? Apesar de todo o trabalho importante, bem feito que tem essa gestão da DUF tem feito nesses últimos anos, né? Do ponto de vista administrativo, do contato com os professores, no combate aos atos que nos afetam, né? Então, o trabalho das últimas gestões tem sido exatamente muito fortes nessa direção, e a gente tem que elogiar, mas nós tínhamos um projeto na DUF, que era a Mostra Multicultural Milton Santos, que nós levávamos a universidade para a sociedade. Eu penso, e talvez a gente possa conversar aí com o professor Flávio, né? E essa diretoria também fazer essa discussão, para que a gente
traga de volta uma amostra, se não com esse nome, eu manteria esse nome, mas com aquelas características, né, para que a gente possa mostrar para a sociedade todo aquele trabalho que a gente faz, e para além do que a reitoria possa fazer, do que a gestão da universidade possa fazer, o sindicato também tem essa possibilidade de fazer esse contato, né, e para a periferia, né, avançar em direção às periferias e levar esses nossos trabalhos para as periferias da região metropolitana de Goiânia, principalmente, mas onde há a universidade. E agora nós temos uma ferramenta, que essas ferramentas agora das redes, né? Isso facilita muito. Nós temos pensado muito nisso e é uma questão que, assim que passar a pandemia, mas isso vai ficar a cargo da nova diretoria, né? Que não sabe quem será. E eu espero que essa nova diretoria faça isso, né? Porque, de fato, é uma questão necessária. Nós precisamos muito, e a DUFG tem cumprido um papel ao longo da sua história nesse sentido, né? De levar a universidade para a sociedade, né? Lógico que não é só a DUFG tem feito a sua parte, né? Mas junto com outros colegas, tem muito trabalho de extensão na universidade inteira que cumpre esse papel, que ele é importante, ele é muito, muito relevante, mas nós temos que aprofundar mais nisso, né? Mas eu queria entrar numa outra questão que eu considero importante, para depois nós tocarmos na questão dos Estados Unidos, que na questão ambiental, né? Hoje em dia, essa questão ambiental está na tônica de todas as propostas. Nós temos, por exemplo, a Alemanha, né? Ela está num projeto lá de busca de energia limpa e renovável, né? Está acabando com as suas usinas atômicas, tem feito acordos lá com a Rússia, apesar da pressão dos Estados Unidos para poder levar gás, né, que o impacto ele é bem menor do que os outros combustíveis, né? Tem também uma outra questão que é colocada, que é o agronegócio, né, a forma como implementa-se a estrutura produtiva da agricultura, que é extremamente predatória, e no caso do Brasil é muito mais grave, porque, de um lado, você tem há uma pressão na Amazônia, mas há uma pressão para poder ocupar a Amazônia pelo agronegócio, mas há uma pressão também do ponto de vista dos países estrangeiros para poder preservar a Amazônia, o Pantanal, e vai sobrando o Cerrado, e vai ser cada vez mais sendo impactado, né, que é onde nós estamos vivendo. E aí coloca em xeque, inclusive, o sistema capitalista, porque coloca em xeque um modelo de consumo, né? Você tem que consumir cada vez mais, para poder garantir a lucratividade. E aí você tem o aprofundamento da obsolescência programada dos produtos, né, a partir dos anos de 1970, onde os produtos eles duram menos, tem uma programação para poder durar menos, para que rode cada vez mais rápido o ciclo de produção do capital. E nós estamos nesse mundo, e esse é o mundo que nós estamos vivenciando agora, com esses impactos todos, e uma projeção para o século XXI, né? Como é que o senhor vê essa questão como professor de geopolítica, como estudioso lá do Instituto de Estudos Socioambientais, dessa questão? Olha, João, essa é uma das questões cruciais do século XXI, né? Não é à toa que os grandes estados estão preocupados exatamente com essa realidade, né? É bem verdade que esses grandes estados,
eles também agiram de forma perversamente em relação às suas biodiversidades, né? À sua natureza. Destruíram no século XIX, por todo o século XX, né? Para poder exatamente gerar esse processo de desenvolvimento disso que nós conhecemos como sistema capitalista, né? Que é exatamente predatório e expansivo, né? O sistema capitalista, por natureza, ele é expansivo, né? Então, o que ele conseguiu de acumular nesse mês não pode ser o mesmo no mês que vem, tem que ser mais, do ponto de vista de sua capacidade produtiva. E quanto mais ele aumente em sua capacidade produtiva, mais ele destrói o ambiente, mais ele destrói a natureza, né? Então, essa é exatamente uma relação dialética, né? O Brasil, por essas características que ele tem, uma característica continental, né? Um território muito amplo, muito abrangente e muito rico em diversos aspectos, tanto em sua biodiversidade, como na sua capacidade de produzir alimentos, né? Veja, primeiro foi a Mata Atlântica, e a Mata Atlântica ela demorou alguns séculos para ser destruída. Hoje o que tem de Mata Atlântica é em torno de 18%, né? Há projetos de recomposição que têm acontecido, mas a passos lentos, né? Porque uma árvore de 100 anos se destrói em segundos, né? Para ela chegar à sua idade adulta, né, são décadas e décadas. Então, isso demora muito tempo. Você destrói exatamente em pouco tempo. Aliás, a grande diferença, por exemplo, comparando a Mata Atlântica com o Cerrado, é a celeridade da sua destruição, né? Então, o Cerrado, ele, praticamente metade dele foi destruído em algumas décadas, né? A Mata Atlântica foi séculos. Então, há um processo de aceleração, porque as formas dessa destruição, ela se dá por meios tecnológicos mais desenvolvidos, né? E também, no caso do Cerrado, toda essa revolução agrícola, né, chamada Revolução Verde, né, que levou à quimização para que os produtores pudessem transformar o solo e descobrir que o que se pensava de um solo pobre, na verdade, é um solo rico em capacidade de produzir, com todas essas ações que foram feitas. Mas não só no solo, na sua biodiversidade também, que agora se descobre que é muito rica, mas ela já está mais do que metade destruída, né? E agora se avança para a Amazônia. Eu tenho muito uma referência na Berta Becker, né? Doutora Berta Becker, geógrafa, uma das principais estudiosas da Amazônia, né? E a Berta Becker, ela sempre se bateu na defesa de políticas de estados que pudessem fazer com que se estabelecesse políticas de desenvolvimento para a Amazônia, de forma a demonstrar que a riqueza da Amazônia está com a floresta em pé, né? A Berta Becker, não sei se por exagero ou não, né? Provavelmente não era exagero, ela dizia que a riqueza que existia na Amazônia, existe, né? Na época que ela se referiu, né? Há cerca de uns 5, 6 anos atrás, né? A riqueza da biodiversidade da Amazônia é maior do que a riqueza do pré-sal. Então, isso é uma expressão da Berta Becker. Então, ela cobrava do Estado políticas para o desenvolvimento da Amazônia. E ela dizia o seguinte: se não houver ações políticas para o desenvolvimento, para atender aquela população que vive na Amazônia, a floresta vai ser derrubada, né? E ela estava corretíssima nessa abordagem, né? Porque aí, desde a década de 70, vem políticas ostensivas, agressivas, destrutivas, sendo feitas para derrubar a floresta amazônica, né? Então, são décadas que isso está exatamente acontecendo. E como é que nós podemos frear isso? Nesse exato momento, é mudando esse governo, porque esse governo ele tem um compromisso com esse caráter destrutivo, não só da Amazônia, mas de toda a biodiversidade, né? Porque o que ele busca é favorecer esses saqueadores, né? Seja mineradores, seja grileiros, né? Que desmatam, grilam as terras, desmatam para produzir bois ali, né? Então, isso já vem acontecendo de um certo tempo, só que esses elementos encontraram agora um governo que faz vistas grossas a isso, né? Agora, do ponto de vista da inserção do Brasil
nessa geopolítica mundial e na forma como essa questão ambiental tomou uma grande força nos últimos anos, o Brasil vai se constituindo um pária. Tanto que não foi chamado agora para uma conferência que teve recentemente, no mês passado. O presidente não foi convidado. Né? E quando perguntaram lá aos organizadores, não, nós precisamos convidar quem tem alguma coisa a acrescentar e a apresentar nesse momento que é preciso exatamente combater toda essa destruição. O que o governo está fazendo é exatamente o oposto e o contrário. Né? Então, agora, essa realidade, e aí nós precisamos se vincular com as crises que estão acontecendo, tanto da maneira como se dão os índices de pluviosidade, né? Você tem um problema hoje de as barragens no Sudeste, elas não estão atingindo, elas estão a níveis quase iguais aos de 2014, e uma das explicações é exatamente esse problema das chuvas e decorrente da destruição da floresta na Amazônia. Né? Assim como toda essa história, né, que eu sou leigo para entrar nessa discussão, chamados rios voadores, como isso tem sido impactado nesse processo de destruição da Amazônia, e também essa multiplicidade, já tem estudos que indicam que vai se amplificar e muito a quantidade de novos vírus, né, e de bactérias como decorrência da destruição da Amazônia e da maneira como a biodiversidade está sendo atingida. Então, são problemas que se ligam, que se conectam, até porque a Terra é um todo vivo, tudo se conecta nela. Né? Então, essas questões, elas são importantes, sim, a qualquer momento de serem debatidas e discutidas, e elas estão, sim, vinculadas com essa realidade que nós estamos vivendo. Bom, teve um professor aqui, o Marcos, ele colocou assim, porque na minha fala eu fiz uma crítica que a forma de consumo é o sistema capitalista, né? E o professor colocou que se não é o capitalismo, o que será, né? E eu, assim, depois o professor pode me complementar, mas eu coloco assim, olha, nós não sabemos o que virá, nós é que vamos construir, né? Eu acredito no socialismo, mas pode, sei lá, pode ser outra coisa. O futuro, como o professor disse logo no começo da fala, né? O futuro é uma incógnita, ninguém sabe o que é, não dá para fazer previsão, nós podemos olhar o passado para pensar nas possibilidades, né? Mas se vão acontecer ou não, nós não sabemos, né? Então, esse novo sistema, quem vai construir somos nós, nas nossas cotidianeidades e nas nossas contradições ao longo da história, né, professor? Exatamente, exatamente. Olha, nós voltamos mais uma vez aí à questão da história, veja bem. Sei, parece que as pessoas têm a impressão, não me falam, não estou me referindo aqui especificamente ao professor Marcos, né? Mas uma grande parcela, né, da população não tem a dimensão da história. Né? Imaginam que o capitalismo é eterno. Né? Não tem a compreensão que o capitalismo surge exatamente das contradições que aconteceram no sistema anterior, que era o feudalismo, né? E que o feudalismo surgiu exatamente das contradições que aconteceram no sistema anterior, que foi o modo de produção escravista, né, na antiguidade. Então, eles chegam a um estágio superior de esgotamento em função das próprias contradições. Então, essas contradições, elas levam a uma situação que não há retorno, né? Só aponta para frente. Agora, é possível nós... Claro que no século XIX... houve uma grande discussão naquele momento que o sistema capitalismo estava surgindo e que reflexões, estudos e teorias apontaram para um outro modelo, né? Que seria o comunismo, e antes do comunismo, um período de transição, que seria o socialismo. Né? E ali no socialismo, a maioria das pessoas, da população, os trabalhadores, o que o Marx chamava de proletariado, estaria sob o controle do Estado, e seria um processo transitório, né? Até que o Estado não se tornasse mais necessário. Né? E, não sendo necessário, as pessoas viveriam em comunidade, né? Comunitariamente, como, aliás, o cristianismo primitivo pregava. Certo?
Essa teoria e a maneira como ela foi implementada, né, a partir da União Soviética, dos países socialistas, fracassou em diversos aspectos. Né? Agora, existem outros países que tentam por novos caminhos, mas mesmo assim, você não pode dizer, olha, esse caminho ele vai dar certo. Né? Tudo isso vai depender, inclusive, até porque a transição do feudalismo para o capitalismo foram 300 anos. Né? Foram 3 séculos até que o capitalismo se consolidasse. Né? O Milton Santos morreu em 2001, né? 24 de junho de 2001, eu nunca esqueço do dia da morte do Milton Santos, que era uma referência para mim, para todos nós, porque foi exatamente também no dia da morte de meu pai. Né? E o Milton Santos, antes de morrer, ele já dizia, como o Érico Hobsbawm também falava, que também não está mais entre nós, né? Um grande historiador, que essa geração, ele dizia isso no final da década de 90, está vivendo um processo de transição. Né? Transição, só que nós não sabemos para qual sistema vai se dar essa transição. Né? E aí, sempre quando nós falamos nessa transição dolorosa, nós nos remontamos a Antônio Gramsci, né? Filósofo italiano, que ele dizia que o mais angustiante das transições é quando ela demora, né? Quando o velho teima em morrer e quando o novo demora a surgir. Né? Aí essa transição ela é mais dolorosa. Né? Porque você não tem no horizonte uma perspectiva. A expectativa que nós tínhamos, ela patinou, fracassou em alguns momentos, então é preciso reconstruir. Né? Mas não necessariamente de forma mecanicista. Isso não se dá mecanicamente, como você bem diz. Né? Isso vai depender exatamente das circunstâncias e do processo de aceleração da decadência do capitalismo. E se nós vamos para o socialismo, se nós vamos para um modelo, por exemplo, como a China está apontando, como o Vietnã está apontando, ou em qual direção isso vai, nós não sabemos. Né? Mas o que nós sabemos é que nada é eterno. E, portanto, o capitalismo também não é eterno. Então, um dia ele vai acabar. Né? E aí, é claro, talvez não a nossa, provavelmente não, a minha geração não vai ver isso, né? Provavelmente a geração do meu filho talvez não veja, né? Mas algum dia a humanidade vai encontrar um outro caminho, certamente, como vem encontrando há milênios. Tá? Então a gente tem que ter exatamente essa perspectiva e saber, olha, isso não está dando certo. Por que não está dando certo? Porque nós temos cerca de 400 bilionários que controlam mais da metade da riqueza do mundo. Isso é um absurdo. Né? Então, nós temos 1% da população mundial que controla 70% da riqueza. Isso não existe, isso não dá certo. Isso chega no limite. Por mais que as mentes das pessoas, né, sejam controladas, vai chegar um momento em que essa panela de pressão tende a explodir. Né? E nesse momento é importante que a gente tenha um caminho seguro para a gente seguir. Né? Senão é o caos que vai se estabelecer. Nós estamos caminhando para o final, ainda tem um assunto que nós temos que tratar, mas antes eu só quero ilustrar assim, uma questão muito grave que está acontecendo agora, atualmente, no que se refere à questão das vacinas, né? Nós temos aí o setor privado que está buscando comprar 5 milhões de vacinas fora aí do conjunto de vacinas que o governo colocou como prioritárias, né? E aí nós estamos na seguinte situação. O setor da área da saúde tem feito uma crítica muito dura com relação a isso, né? Não sou eu que faço essa crítica, é justamente o setor da saúde que faz essa crítica, porque nós vamos ter a seguinte situação. Quem tem dinheiro, né, vai poder furar a fila. Então, vai ser vacinado primeiro do que os médicos, do que os enfermeiros, do que o pessoal que está na linha de frente, do que os idosos, os índios, né, os quilombolas, as pessoas que têm comorbidade. Isso por quê? Porque os privilegiados podem pagar. Né? Então, isso numa sociedade extremamente contraditória, essa nota. Isso é uma coisa assim, não está acontecendo nos países europeus, porque lá
o governo é gratuito para todos, né? Então estava sendo num ritmo acelerado, né? Israel, os países da Europa, Inglaterra, os Estados Unidos está fazendo isso de forma acelerada, né? Então é só como um exemplo dessa contradição, como é que isso pode impactar muito forte, né? Pegando um exemplo da nossa pandemia, uma crítica que o pessoal da área da saúde tem feito, né? Bom, mas tenho, assim, ontem houve um episódio nos Estados Unidos, né? Foi muito, assim, causou muito impacto na mídia, né? E no mundo inteiro. Eu estava vendo um jornal da Ásia, né? O jornal da Ásia estava dizendo o seguinte: na Ásia o povo fazendo festa, no Ocidente o povo horrorizado, né? Então assim, os asiáticos, o povo estava tudo achando assim, achando é bom, né? Engraçado. Mas essas as contradições da geopolítica. Mas e aí isso tudo ligado a um grupo extremista, né? Supremacista branco, né? Lá dos Estados Unidos, que se articula mundialmente dentro de uma perspectiva da direita, da extrema-direita mundial, e que tem um pé muito forte aqui no nosso país, inclusive com o presidente Trump, é um ídolo para o nosso presidente, né, que chega a bater continência e fazer declaração de amor para o presidente Trump, né? Falar que eu te amo, né? Então, assim, isso lá, né, já vinha há um certo tempo a estratégia de fazer acusação com relação à fraude nas eleições. A mesma coisa está acontecendo aqui. O nosso presidente fala assim, que se perder é por conta de fraude, né? Só que tem assim, uma professora colocou aqui que lá nos Estados Unidos, uma pessoa disse para ela que lá está como se fosse uma guerra do norte contra o sul, né? Que lá está terrível. Então, uma situação muito grave nos Estados Unidos, né? Com impacto aqui no Brasil, né? Inclusive por conta dessa proximidade da extrema-direita estadunidense com a nossa extrema-direita aqui, né? Então, de fato, essa é uma questão muito grave, né? Eu queria que o professor, então... só uma coisa, uma diferença, né, muito importante, é que o presidente Trump, nos Estados Unidos, ele não tem do seu lado os militares. Aqui no Brasil, é diferente. Aqui no Brasil, além dos militares, houve uma articulação, segundo a imprensa e vários analistas, para que se armasse as milícias, né? Então, eu não sei até que ponto isso pode ser verdade, mas isso está na mídia, está em várias análises, né? As milícias foram armadas em função disso. Então, eu queria que o professor comentasse essa questão lá dos Estados Unidos e como é que isso repercute aqui no nosso país e nessa situação da extrema-direita brasileira que está no poder hoje. Perfeito, João. Olha, primeiro, sobre a questão das vacinas, né? É importante a gente dizer que existem setores na sociedade que sempre lutaram contra as vacinas, por questões religiosas, né? O Supremo Tribunal Federal, no mês passado, julgou, inclusive, uma dessas ações, né? De pais que, por uma questão religiosa, pediam para não vacinar os filhos, né? Então, são essas mentalidades, né, arcaicas, né, medievais, que ainda prevalecem por visões anacrônicas, né, de leituras sagradas, né? Então, isso sempre aconteceu, agora numa dimensão muito maior, porque isso é utilizado como uma ferramenta de disputa política, né? E, veja,
eu praticamente não compartilho nada relacionado a isso, porque, em primeiro lugar, eu acho que quando as vacinas chegarem e começar esse processo de vacinação, né, essa situação ela muda de figura. Né? E depois, porque isso interessa a esse governo. Esse governo ele vive da polarização. Né? Então, ele provoca exatamente essa situação, né, e empurra isso perversamente, criminosamente, para adiante, para manter essa polarização. Né? Então, acho que quanto menos nós entrarmos nesse jogo, é melhor. Né? Então, acho que o mais importante vai ser a ação dos governadores. Não dá para esperar muito o que esse governo federal venha fazer em relação a isso. Né? Então, acho que os governadores estão tomando iniciativas e, à medida que isso começar a acontecer, vacinações em alguns estados, né, o Ministério da Saúde ele vai ser atropelado, esse governo vai ser atropelado. Né? Mas é claro que é criminosa a maneira como o governo está agindo em relação a esse processo das vacinas. A questão dos Estados Unidos, eu digo com toda segurança que isso não me surpreendeu. Né? Não me surpreendeu, porque tanto o discurso como as ações, as estratégias que têm sido adotadas desde antes da eleição de Trump, é no sentido exatamente de polarização e de gerar caos. Né? Era sabido que o Trump não ia aceitar o resultado dessas eleições. Por todo o período anterior às eleições, ele deixou claro que não aceitaria. Ele tuitava isso permanentemente, o tempo inteiro. Né? Então, o lamentável é você ver uma situação daquela e não haver nenhuma proteção contra o Capitólio, contra o Congresso, no momento em que ia se definir algo cuja polarização dizia que era uma situação de radicalidade. Agora, se fosse o movimento Vidas Negras Importa, seguramente ali estaria cercado de policiais, de forças de segurança. Né? Então, se age de duas formas. É a maneira como o Estado age nessa circunstância e a serviço de quem o Estado esteja. Né? Agora, essas políticas adotadas pelo Trump, e que é repercutida aqui no Brasil por Bolsonaro, né? E ele repete, hoje ele repetiu exatamente isso, tentando colocar em xeque a eleição que vai haver daqui a 2 anos, né? Parte exatamente de uma estratégia, que é uma estratégia de polarização, né? De redução da importância dos temas mais relevantes da sociedade, para encobrir as incompetências aqui no Brasil dele, Bolsonaro, do seu governo, né? De sua incapacidade de governar, né? E exatamente porque ele se apega a esse poder. Ele loteou o Estado com cargos militares. São centenas e centenas de militares de altos escalões que estão espalhados em diversos setores do Estado brasileiro. Né? Então, ele já está exatamente se prevenindo para essa situação. E o militar que vai para esses cargos, beneficiado por altos salários, né, e pela proximidade com o poder, ele não vai recuar. Então, é claro que há um perigo eminente isso que está se construindo aqui no Brasil, diferente das condições em que se dá nos Estados Unidos. Né? Mas, assim, eu fiz nesse semestre um grupo de estudos por todo o semestre, em que eu abordei, em primeiro lugar, esse livro aqui, Como as Democracias Morrem. Depois nós analisamos esse aqui, Os Engenheiros do Caos. E, por fim, o livro, um e-book, que está disponível, do professor Ladislau Dalbo, né, que é O Capitalismo se Desloca. E quando a gente vai analisando, aqui como as democracias morrem, né, e tem uma entrevista hoje, inclusive, no UOL, do seu autor, né, o Steven Levitsky, de um dos autores, né, onde ele deixa claro que isso já era esperado em função exatamente daquilo que já estava sendo construído há alguns anos. Né? Então, esse é um processo que já vem de alguns anos. Né? E, em minha opinião, o Trump só não se elegeu, ele teve muito mais votos do que na primeira eleição, portanto, ele ampliou a base de apoio dele, né? Cometeu esse desatino ontem de chamar as pessoas para invadir o Capitólio, mas ele só perdeu a eleição em função do movimento negro, da luta dos negros e das mulheres. Né? Principalmente dos movimentos negros, que levou, inclusive, ao primeiro senador negro da Geórgia, que foi eleito ontem. Né? Onde sempre os republicanos ganharam,
nessa inversão que passou a acontecer, né, depois do século XIX, século XX, né, porque antes eram os democratas que estavam ao lado dos negros, e depois, no século XX, passou a ser exatamente... ou seja, eram os democratas que apoiavam os supremacistas brancos, e no século XX isso se inverteu. E hoje são os republicanos. Eles estão exatamente aliados com os republicanos. Né? Então, essa realidade toda, ela já vem sendo construída há algum tempo, e aqui no Brasil também. Aqui no Brasil também. Né? E isso exatamente que você falou é dito na entrevista desse Steven Levitsky, que ele disse que o alto golpe do Trump só não deu certo nos Estados Unidos porque ele não teve apoio militar. Né? O que nos leva exatamente à indagação. Quer dizer, essas diatribes do Bolsonaro aqui, né, já dizendo de antemão que não vai aceitar o resultado eleitoral de 2022 com apoio militar, o que é que pode acontecer? É claro que as circunstâncias geopolíticas do mundo serão outras, né, com os democratas no poder nos Estados Unidos e com a guinada em função até mesmo desse comportamento obtuso dos seguidores do Trump. O Trump, com essas ações de ontem, ele perdeu a possibilidade e a capacidade de liderar o processo de retomada do poder, porque ele rachou o Partido Republicano lá nos Estados Unidos. Então, eu penso que um pouco é isso que eu queria dizer sobre essa questão. Bom, eu quero, só assim, para a gente finalizar, né, eu quero só ressaltar que, assim, ao longo dessa pandemia toda, né, o sindicato ele tem feito muitas ações, né, para minimizar esse problema, né, já que nós temos uma situação grave de grande desigualdade social, né. Então nós fizemos várias doações de cestas básicas, né, máscaras e EPI também para hospitais, né, para os nossos colegas, né, suporte também ao ensino remoto e aos professores que solicitaram atendimento, né, a adaptação dos servidores durante esse período, tudo isso fez parte das nossas ações aqui no sindicato, né? E uma coisa que eu gosto de ressaltar também é a inauguração do Hospital das Clínicas, né? E mesmo numa situação adversa, a UFG ela teve a capacidade de construir ao longo do tempo, né, um hospital magnífico como esse, né? Então, isso tudo eu considero que esse patrimônio que a UFG, isso não foi da universidade, mas eu tenho que ressaltar isso aqui, né? E nós temos que ressaltar as administrações do Edivar e do Orlando também, né? Que isso é uma obra que veio ao longo de um certo tempo, né? É um sonho da universidade ter um hospital como esse, né? Então, eu queria ressaltar aqui que tanto o sindicato quanto a universidade fez diversas ações aqui no que se refere a essa questão da pandemia, né? E então, eu quero parabenizar aqui a essas administrações passadas e presente, né, que fizeram com que esse hospital fosse uma realidade para os goianos, né. Eu quero agradecer muito ao professor Romualdo eu considero que foi extremamente interessante e didático e enriquecedor, né, essa entrevista. Quero agradecer muito e espero contar com você aqui em outras vezes, né, e vou te passar a palavra para as considerações finais e os seus agradecimentos aí. Obrigado, professor. Muito bom, João. Gostei demais, né? Agradeço mais uma vez ao convite que me foi feito. Reforço, né, essas opiniões que você expressa aí, né, tanto em relação ao trabalho que vem sendo desenvolvido pelo sindicato, que eu tenho acompanhado de perto,
quanto ao próprio trabalho da universidade, né, e aos professores, docentes, pesquisadores da universidade, que nesse período se aproximaram bastante da sociedade com seus estudos, com seus trabalhos, né. Então, a universidade esteve presente nesse período, né, de forma muito eficaz, e o sindicato da mesma maneira. Então, eu reforço exatamente isso, e então agradeço mais uma vez. Eu quero finalizar aqui, né, com um texto, né, que eu escrevi no artigo que eu publiquei no meu blog, né, você falou do meu blog lá no começo, né, no blog Gramática do Mundo, né, isso reflete um pouco o meu sentimento, né, que nunca é de desesperança, né, apesar do meu franco realismo, né. Então, eu escrevi desse jeito, né, no artigo que eu intitulei O Mundo Pós-Pandemia, entre a distopia e a utopia, né. A utopia não é algo palpável ou alcançável, né, mas é uma espécie de força como aquela contida na lei da gravitação universal de Isaac Newton. É algo que nos atrai, né, e que imaginamos poder estar ali, uma espécie de destino, de objetivo que desejamos atingir. Portanto, desejamos também atraí-la. E, claro, que o que desejamos atingir sempre será aquilo que nos faz bem. E se pensarmos coletivamente, será algo que nos fará bem e à sociedade, né? Por isso, pensamos sempre na utopia como algo positivo. Mesmo que não seja ela a utopia, que é tida como lugar nenhum, algo existente, mas puramente sonhado. E ela difere da distopia por nos dar a oportunidade de acreditar em nossos melhores sonhos. Ela é essencial para não nos deixar desanimar e desistir de caminhar, né? Então, com essa frase desse artigo que eu publiquei, eu finalizo, então, a minha participação, mandando um abraço para todos que se manifestaram aqui, aos amigos e amigas, colegas lá do IESA, que estão aqui também, colegas aí do sindicato, professores, de uma maneira geral, e a todos que nos ouviram aqui, um abraço, meu amigo João. Precisamos sair desse distanciamento para tomarmos um vinho bem gostoso, né, bem saboroso, com a qualidade que você sabe muito bem, e o professor Denis Castilho, que também fez uma manifestação aqui, que é profundo conhecedor de vinho. É isso, muito obrigado, um abraço, até a próxima. Bom, eu agradeço você novamente, quero agradecer aqui a todos que nos assistiram, né? E quero dizer que estaremos aqui novamente, né? Estaremos aqui novamente na próxima quinta-feira, às 16 horas, né? Então, não percam. Teremos novos debates, novas discussões, e é importante contar com vocês. Esse é um instrumento que nós podemos levar para todo mundo, né, e que temos que aprofundar nesse instrumento. E é isso, agradeço a equipe da UFG também, que estava por trás aqui, nos assessorando e dando assistência para que isso possa acontecer. Então, muito obrigado e uma boa tarde, bom final de noite para vocês. E quero dizer, hoje está um dia bom para tomar vinho, viu, Moco? O tempo está assim, mais fresquinho. É verdade. Até mais.